Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa Ciências. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo, da quarta-feira, 14 de julho de 2021. Edição 33.705, onde na página B14, a folha corrida do caderno Saúde, nós trazemos semanalmente a coluna do Marcelo Viana, que é matemático e diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. Nós estamos na terceira semana, ou no terceiro programa, sobre a matemática da tabela periódica. Equação de Schrödinger, que descreve o movimento dos elétrons, explica a estrutura da tabela. A tabela periódica contém dois elementos na primeira linha, o hidrogênio e o hélio. 8 na segunda e na terceira 18. Na quarta e na quinta são 32 elementos cada. Na sexta e na sétima também nós temos 32 elementos. Apontei semana passada que 2, 8, 18 e 32 são os dobros dos quadrados perfeitos 1, 4, 9 e 16. De onde vêm esses números? Para explicar, comecemos por um problema mais familiar. Quando agitamos uma corda solta, ela pode se mover de muitas maneiras diferentes. Ele começou a dar a ideia de ondas. Mas se as pontas estão presas, como num violão, por exemplo, há muito menos movimentos possíveis, a ponto de que elas podem ser, ou eles podem ser listados. E basicamente essa movimentação de cordas com as duas pontas amarradas tem muito que ver com as notas musicais. Há um movimento básico, como o de uma única barriga, vibrando para cima e para baixo. Duas barrigas que se movem alternadamente em direções opostas, com o ponto médio da corda parada. 3 barrigas alternadas, separadas por 2 pontos parados, e assim por diante. As notas de um violão de verdade são combinações destes movimentos. Fenômenos oscilatórios, como o movimento da corda, são descritos pela equação de onda, formulada por Jean D'Alembert, de 1717 a 1783, foi o seu período de vida. D'Alembert descreveu o movimento ondulatório das cordas em 1746. A teoria de Sturm-Liouville, iniciada por Jacques Sturm, que viveu de 1803 a 1855 e que foi capa do nosso vídeo anterior, e Joseph Liouville, que viveu de 1809 a 1882, na década de 1830 e que continua sendo pesquisada nos nossos dias, mostra que as soluções sujeitas a condições de contorno, por exemplo, que as pontas estão presas, podem ser listadas usando números inteiros. Então, para cada condição de vibração da corda, se atribui um número. Isto, então, nos permite entender a matemática por trás da mecânica ondulatória. Nos modelos quânticos do átomo, o movimento de elétrons em torno do núcleo é descrito por outra equação. A equação de Schrödinger fala de um dos maiores físicos do século XX, o austríaco Erwin Schrödinger. Mas boa parte da teoria matemática
continua valendo. E o fato de que a órbita de cada elétron tem que fechar quando ele dá uma volta ao núcleo é uma condição de contorno. Ou seja, toda vez que a gente estabelece uma condição para algo ser explicado, é a tal da condição de contorno. Ainda me lembro da fascinação que quando aprendi a resolver esse problema na faculdade. As soluções podem ser enumeradas usando 3 números inteiros. O número principal n toma os valores 1, 2, 3. O momento angular L varia de 0 a n-1. E o momento magnético varia entre -1, ou melhor, entre -L e mais L. Isso dá que para cada n existem n ao quadrado soluções. À medida que o número atômico, que é equivalente ao número de elétrons, vai aumentando, as soluções vão sendo preenchidas em ordem crescente da energia. Há outro número quântico, o spin, com valores de -meio a +meio, que permite que em cada solução caibam até 2 elétrons. Ora, as propriedades químicas de um elemento dependem, sobretudo, da estrutura dos seus elétrons. E é assim que, com um pouco mais de trabalho, a matemática da equação de Schrödinger explica a estrutura da tabela periódica. É isso. Claro que, às vezes, ele vai falando de matemática, e se a gente não tem um certo domínio, um certo contato, uma certa vivência, fica um pouco abstrato. Mas mesmo assim a gente tenta conversar, tenta trazer para vocês um pouco mais daquilo que está por trás das descobertas. Nós temos uma certa vivência com a matemática, com a física, conhecemos, inclusive, os fatos que ele descreve aqui sobre a tabela periódica, sobre os números atômicos, sobre os números quânticos, e conhecemos a maior parte desses matemáticos e desses físicos. Então é mais palatável, é mais inteligível. Mas você está num canal em que nós temos uma playlist chamada Tabela Periódica, onde nós então vamos explicando para vocês passo a passo até chegarmos neste nível. Se você não compreendeu, aproveite e assista a nossa playlist Tabela Periódica. Tem mais de 40 programas. Um grande abraço, fiquem bem. Oportunamente, nós voltaremos para falar com vocês sobre a saborosa ciência. Tchau, meus amigos, tudo de bom, fiquem bem, até uma próxima oportunidade.